Prosseguimos. Um crente que tenha gerenciado mal estas dádivas de Deus, enquanto estiver na terra, será chamado a prestar contas. O desperdício que ele fez, o descaso do qual ele foi culpado, a perda de oportunidades, o adiamento dos interesses do Senhor. Enquanto ele cortejava a favor do mundo, tudo isso lhe será imputado e uma dedução completa será feita de acordo com a avaliação de sua infidelidade. Talvez lhe seja negada toda a glória, talvez nada mais reste além da simples salvação. Assim é, aqui está um exemplo. Outros, os diligentes, entram na alegria do Senhor e na sala de banquete iluminada. Mas ele será mantido na escuridão do lado de fora, não para ocupar o posto mais baixo na sala da festa. Vamos ao caso do mordomo infiel, sobre o qual o Sr. Purdo observa. A mesma coisa se aplica ao mordomo infiel, capítulo 24 de Mateus. O Sr. Gouveia afirma que ele é um verdadeiro crente, cortado ao meio e enviado a uma longa provação entre os hipócritas, em algum lugar de futura miséria. Não é isso purgatório e direito romanismo? É realmente nada mais, é uma afirmação totalmente injustificável, quando consideramos a leveza da base. O Sr. Gouveia não apenas afirma que ele é um crente, mas também dá provas disso. A sentença de Nosso Senhor é diferente do purgatório romano em muitas de suas características. Aquela começa somente depois da morte, durando até o dia do juízo, ajudada pelo dinheiro e pelas orações dos leigos e padres. Esta começa na vinda de Cristo, durando todo o dia do juízo, e não admite nenhum sacerdócio. Mas se alguma verdade das Escrituras nos leva ao desacato, não devemos nos envergonhar disso, mas testemunhar corajosamente e suportar o desprezo. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier em sua própria glória. Lucas capítulo 9, verso 6. Saul e Judas Iscariotes resolvem toda a questão. Eles foram enviados, designados e ungidos lá de cima. O Senhor deu sua comissão a ambos. Eles eram ambos oficiais comissionados do Senhor, mas nenhum deles tinha graça salvadora, nenhum deles era um servo real de Deus. Saul foi colocado sobre o povo carnal de Deus. Para governá-los, era suficiente ser da semente carnal de Abraão. Judas Iscariotes foi enviado com algumas mensagens de Cristo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, versos 5 e 6. Mas nenhum deles ocupava um lugar na Igreja de Cristo, que começou com a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Nenhum dos dois poderia ser chamado de servo fiel e sábio a quem seu Senhor fez governar sua casa, para dar-lhes comida na hora certa. A casa de Cristo agora é uma casa espiritual, um edifício de pedras vivas, e Jesus não poderia colocar um homem não espiritual sobre tal casa. Nem uma pedra morta como canto subordinado sobre pedras vivas. Muito menos poderia alguém morto em alma ser fiel ou sábio. Tal seria um estranho a quem as ovelhas deveriam fugir. O Sr. Purdon afirma que o administrador aqui não é melhor do que aquelas duas pessoas não convertidas. Mas ele não fornece prova. Ele supõe que eu devo estabelecer a fé do administrador aqui além de qualquer dúvida, ou então é nada. Eu só quero fornecer evidências. A satisfação para minha própria mente é suficiente. Pedir que eu apresente evidências que ninguém questionará é altamente injusto. Mesmo a evidência matemática seria contestada em um assunto tão pouco agradável quanto este. Até hoje, a existência de um Deus não está estabelecida sem questionamentos para alguns.
O Senhor deu aos discípulos evidências suficientes de sua ressurreição. Ele não o estabeleceu mesmo em suas mentes sem questionamentos. Pois eles ridicularizaram as provas como histórias ociosas. Mas ele os repreendeu por dureza de coração e descrença. Pois eles rejeitaram boas e suficientes evidências. Ambos, Judas e Saul, o Sr. Purdon diz, foram contratados como administradores de Deus. Eu nego que ambos fossem administradores de sua casa, a igreja. E nenhum, acredito, jamais é chamado como administrador aqui de servo em absoluto. O Sr. Purdon deve dar algum versículo em que cada um de seus campeões seja chamado de servo, antes que os casos sejam paralelos. Mesmo assim, ser um servo na dispensação da carne e um servo na dispensação do Espírito suporiam posições muito diferentes. O Sr. Purdon acha que eu devo afirmar que tanto Saul quanto Judas eram crentes e salvos. Eu não faço isso. Nem acredito que seja chamado de servo, e mesmo se fosse, um homem poderia ser servo nos dias do povo carnal sem ser salvo. Mas ele não poderia ser servo na dispensação da igreja, na qual o serviço é do Espírito. Vamos olhar para a evidência que prova que o administrador infiel é um crente. Esta é uma das parábolas dirigidas aos discípulos e faladas apenas aos crentes por nosso Senhor. Ela está em estreita conexão com o chamado de Nosso Senhor para vigiar, um chamado que supõe vida espiritual, e que não pode ser adequadamente endereçado aos incrédulos. O chamado a eles é para arrependerem-se e crerem. Por isso estejam também prontos, pois em uma hora que vocês não pensam, o Filho do Homem virá. Então, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou o comando de sua casa, para dar alimento em tempo apropriado? Estejam prontos. É uma palavra para crentes, não é? Entre os crentes a quem isso é endereçado, haveria o chefe e o governante, nomeado por Cristo para vigiar sua casa. Bênção é aquele servo a quem o seu Senhor, ao ouvir, encontrar assim fazendo. Em verdade eu digo a vocês que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Isso pode ser suposto de alguém que não seja um crente? A maioria admitirá que esta parte supõe fé. Mas, se esse servo mau disser em seu coração, meu senhor demora a vir, e começa a bater em seus colegas servos, comer e beber com os bêbados, o senhor desse servo chegará em um dia em que não espera por ele. E na hora em que ele não está ciente, e cortá-lo-á ao meio, e eu colocarei sua parte com os hipócritas, haverá choro e ranger de dentes. Agora, se a primeira parte supõe um crente, e quem senão ele poderia ser colocado na glória milenar sobre todos os bens do Senhor? Então não vejo como um processo legítimo pode negar que o administrador encontrado infiel, ele dado como tal, é algo além de um crente. Jesus parece cuidadosamente ligar as duas imagens. Ele chama o administrador, quando fiel, de aquele servo. Ele chama o administrador encontrado infiel, aquele servo. Ele adiciona mal para mostrar a justiça de sua sentença. Ele supõe que os crentes da igreja sobre a qual ele preside sejam seus colegas servos. Ele é chamado de servo mesmo quando sua sentença é passada. Ele não é um incrédulo, pois somos levados ao seu pensamento mais secreto, e é apenas um adiamento da vinda de seu Senhor. Nenhuma pessoa convertida pode ser culpada de infidelidade até o ponto suposto? O Sr. Purdon admitiu que pecados piores são realmente ou possivelmente encontrados entre os crentes.